Paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria estou aqui mais uma vez, um encontro com Deus, e você é o meu convidado para estar aqui juntamente comigo compartilhando da palavra de Deus. Eu quero te perguntar, meu irmão, hoje, se você sabe qual que é a verdade de Cristo, se você tem lido a palavra, a Bíblia, se você tem refletido, meditado na palavra de Deus, ou se você só tem ouvido o que estão falando por aí, nas igrejas, nos vídeos, e tem se alimentado com aquilo e não tem buscado saber se é verdade ou não. Porque a gente está num tempo, irmãos, que já há, como diz na Bíblia, um comichão nos ouvidos. E então muitas pessoas estão buscando falsos doutores, para lhe falar o que lhes convém. Mas será que é verdade? Será que Jesus se agrada disso? Será que é a verdade de Cristo isso para a tua vida? A forma de tu viver, a forma de tu compreender o Evangelho, a forma de você ganhar almas para Jesus? Não sei se você já se perguntou sobre isso, mas a partir de hoje é sobre isso que eu quero estar falando, através da palavra de Deus, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração. E quero que você reflita sobre isso, sobre o que você tem se alimentado espiritualmente. Se você tem certeza que aquilo que você está vivendo nesse momento, ministerialmente, espiritualmente, na parte financeira, emocional, se você está vivendo aquilo que Cristo tem realmente para a sua vida. Ou você está vivendo aquilo que te falaram que é. Aquilo que te falaram que é o Evangelho e como você deve se comportar. O que você tem vivido? Você está feliz? Aí no seu coração você tem Jesus de verdade e você se sente feliz, completo? Ou você está indo às igrejas, você está se alimentando de coisas que não estão suprindo aquele vazio na sua alma? Se você se encontra triste ainda, se você se encontra abatido ainda, mesmo indo semanalmente a uma igreja, mesmo sendo uma boa pessoa, você continua triste é porque lhe falta alguma coisa. Você ainda não teve o um encontro real com Cristo e talvez você esteja assim sendo alimentado por falsas doutrinas. Então, o Senhor tem me tocado no meu coração e tem me usado para falar a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. E doa a quem doer. A partir de hoje eu vou estar fazendo aquilo que o Senhor manda, vou estar falando aquilo que o Senhor quer que eu fale, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Porque senão o Senhor cobra de mim, eu já paguei um preço muito alto por me retrair, por retroceder e por medo. Então, eu quero ser uma discípula de Cristo. E você? Você quer ser um discípulo de Cristo? Muito bem. Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. João, o capítulo 8, versículo 32. Não sei se vocês já perceberam, mas aqui na página do Facebook, Encontro com Deus, tá bem embaixo assim, a verdade que liberta e não a que aprisiona. É essa a verdade que eu quero compartilhar com vocês. Se porventura alguém ainda não saber, não entender no seu coração sobre isso que eu estarei falando, tem uma outra visão sobre isso, tudo bem, meu querido, bem tranquilo, tá? Talvez não chegou o teu tempo ainda, mas a verdade, ela virá a ti, ao teu coração, porque a palavra diz que todo olho verá, né?
toda língua confessará que só o Senhor é Deus, todo joelho se dobrará. Então, alguns já têm se despertado, porque sem nós estarmos despertados, sem o Espírito Santo nos despertar e nós obedecermos, não vai ter avivamento. O avivamento vem através de um despertamento dos verdadeiros adoradores que amam a Cristo sobre todas as coisas e não aos templos, e não às coisas daqui deste mundo, mas sim a buscar tesouros no céu. Então, e quem já foi despertado, tem essa sede, assim como eu, de abrir, de trazer clareza para as pessoas sobre isso, você está fazendo a coisa certa. Deus te chamou, não desista, não tenha medo, não retroceda, porque você será uma ferramenta especial nas mãos do Senhor para atingir corações, atingir vidas, para ganhar almas para o reino de Deus. E essa verdade que o Senhor tem colocado nos nossos corações, da palavra de Deus, ela liberta. Então diz assim, ali em João, no capítulo 8, no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você ainda não se sente liberto, você ainda não conheceu a verdade. Eu sinto muito em te dizer isso. Talvez você já está há anos em algum ministério e você não se sente liberto ainda, você ainda não teve o encontro real com Deus. E o que eu devo fazer então, não é? Lê a palavra, medita na palavra, ore sobre a palavra, que o Senhor vai te trazer entendimento. O Senhor vai te libertar, o Senhor vai marcar um encontro contigo. E aí você vai ser pleno, vai ser livre em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, eu quero falar para você hoje que ser cristão, ser um discípulo de Cristo, é mais do que ir à igreja semanalmente, ou todo dia, ou enfim. É mais do que ser uma boa pessoa. Isso não basta. Isso é o mínimo do mínimo. Então, assim, muitas vezes, quando a gente fala da verdade da palavra de Deus, conforme ela está escrita, muitas pessoas se afastam de nós. Muitas pessoas não querem ouvir, para elas isso é um problema. Ou muitas vezes nós estamos endemoniados para elas. Muitas vezes elas usam disso, né, para mascarar a verdade de Cristo, porque a verdade ela não dá lucro aqui na terra, não dá status, né? Ela gera perseguição. Então, por isso, eu queria te fazer pensar nesse dia o que você tem feito da sua vida, como você tem vivido, se certas oportunidades que você recebeu são realmente de Deus, se você aceitou ou não, se você deveria ter aceito certas oportunidades, se elas estão adorando ao Senhor, né? Se isso que você está fazendo ou a oportunidade que você aceitou, ela louva o nome do Senhor, se ela agrada a Deus. E se fosse Jesus em seu lugar, ele aceitaria? Então eu quero te fazer pensar um pouquinho na sua vida. Irmãos, isso que eu vou estar falando aqui, se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão ver que se você se posicionar, vai se abrir na sua vida um novo ambiente, um novo lugar, um lugar de bênção e de vitória. Se você se posicionar, você vai influenciar quem está ao teu redor, você vai influenciar seus vizinhos, você vai influenciar sua família, seu ciclo de amizades, você vai influenciar no seu trabalho, se você se posicionar sobre a verdade de Cristo, sobre a palavra de Deus e vivê-la como ela é, não como te falaram que ela é. E aí isso vai gerar impacto. E essas pessoas ao seu redor, digamos que 10 pessoas,
sejam tocadas e influenciadas pelo verdadeiro evangelho, vai gerar muitas e muitas e muitas almas para Cristo e para falar da verdade de Cristo. E aí sim, o Espírito Santo vai se mover em nosso meio, vai vir o avivamento, vai gerar almas para o reino de Deus. Aqueles que estão perdidos, cativos, nos vícios, nas drogas, na prostituição, moradores de rua serão impactados pelo amor de Deus. Não vão mais se sentir menosprezados, abandonados, humilhados, por causa da sua classe social, por causa da sua situação, porque todos somos amados de Cristo, todos somos iguais. Não há um maior, outro menor, nós somos todos iguais perante Cristo, nós somos todos o corpo de Cristo, basta nós nos arrependermos dos nossos pecados, pedirmos perdão a Deus, aquele que não se batizou se batizar e viver uma vida de santidade, de retidão, e viver uma vida seguindo a palavra de Deus, a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te perguntar, você tem tido misericórdia dos menos favorecidos? Você tem olhado com amor? Você tem parado para olhar ou você só está vivendo e não está olhando ao seu redor? Porque muitas vezes nós estamos comendo e tem alguém aqui do lado nosso que não tá. Muitas vezes todos estão comendo juntamente com a gente e aquele do lado não tá e você não tá vendo. Porque muitas vezes, quando a gente se reúne em comunhão, em confraternização, geralmente tem que pagar, não é? Tudo bem. Quem consegue pagar, tudo bem. Só que aquele irmão, aquela irmã que não consegue pagar, que mal tem para comer em casa, você já olhou ao seu redor e reparou? Ou você está ignorando essa pessoa? Eu me deparei com essa situação, irmãos, eu fiquei muito triste, meu coração doeu bastante, porque muitos passavam por uma pessoa e todo mundo estava já comendo, servidos, estavam passando com bandejas na frente, levando para quem pagou. E a pessoa que não tinha estava ali sentada olhando. E eu pensei, meu Deus, o que a gente está fazendo? Como é que as pessoas não olham, sabe? Muitas vezes acabamos de sair de um culto, acabamos de sair ali, de ouvir a palavra, de estar na presença de Deus em oração junto com os nossos irmãos. E saímos ali e não estamos nem aí para o nosso próximo, para aquele que está passando fome, aquele que está com sede, aquele que está com frio. Entendeu? Isso dói o meu coração. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Deus não me chamou para isso. Deus não me chamou para status. Deus não me chamou para estar em evidência. Deus me chamou para amar, para ensinar, sabe? Assim como Jesus estava aí muitas vezes no meio das pessoas menos favorecidas, pecadoras. É isso aí que nós temos que fazer como povo de Cristo, como povo do Senhor. Eu sinto dor no meu coração quando eu vejo essas coisas, quando eu vejo alguém sendo menosprezado pela sua roupa, pelo seu jeito. No meio evangélico, isso não devia existir. O problema é que há um povo que se alimenta de coisas ruins e que não conheceu a verdade de Cristo. Estão cegos ainda, estão com os ouvidos tampados, achando que estão fazendo a coisa certa. Glórias a Deus. Que você possa refletir. Você tem buscado viver em comunhão com seus irmãos, com a sua família? Ou você está isolado, você está querendo não se misturar? Eu vou te dizer uma coisa. E como eu disse, a palavra doa quem doer, mas eu vou falar. Porque eu sei que o Espírito Santo se entristece muito disso e eu já tenho me calado muito. Eu não vou mais ficar calada.
Querem virar as costas para mim? Podem virar, eu vou fazer aquilo que Deus manda, porque Ele sim está comigo, independente da situação. Glórias a Deus. Então, assim, ó, você quer ir morar no céu? Você quer ir morar no céu? Você sabe que lá nós vamos morar todos juntos, né? E como aqui na terra você não quer conviver com o teu irmão? Não quer estar em comunhão? Você acha que vai morar no céu desse jeito? Não vai? Se aqui você não ama o seu irmão, não perdoa o seu irmão, não convive com o seu irmão, você acha que você vai morar no céu? Você pode pregar, você pode cantar, você pode fazer o que quiser dizendo que é para o Senhor. Mas enquanto o seu coração não mudar, você não vai morar no céu. Peça a Deus que troque o seu coração. Que troque o seu coração por um coração de carne, que troque o seu coração por um coração semelhante de Cristo e que a sua mente seja renovada por Cristo. Peça, ore e não desista de orar e pedir até que você receba. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E as suas bênçãos? Aquilo que você tem que sobra, você tem dividido com quem precisa? Mesmo que seja pouco. Você tem roupa sobrando, você tem doado? Alimento sobrando, você tem dado? Um abraço que seja, você tem? Para dar para o teu irmão? Ou quando você ora, você pede, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, eu quero tudo isso só para mim. Ou você quer dividir? O Senhor não dá se você não ter no teu coração o desejo de abençoar vidas, o desejo de repartir, porque não é teu, é do Senhor. Tudo é do Senhor. Nós somos do Senhor. Repartir, porque nós somos iguais, uns têm mais, uns têm menos, mas você já pensou o que seria do mundo se os ricos, os milionários, fossem repartir o que eles têm? Não haveriam pessoas nas ruas. O amor de Cristo nos corações transforma, gera impacto. A palavra de Deus transforma e gera impacto. Se a palavra que você está ouvindo não está gerando impacto, não está gerando mudança, não está te colocando contra a parede, é mentira. Porque Jesus sempre pregou a palavra que gera impacto, gera transformação, que te faz pensar como você está vivendo, como você está fazendo. Leia a Bíblia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que obras você tem para mostrar para Deus? Porque a fé sem obras ela é morta. Você tem obras para mostrar para Deus? Ou você só vai para a igreja, volta para casa, vai dormir, no outro dia vai trabalhar, volta para casa? Você tem obras para mostrar para Deus? Se a fé sem obras é morta, o que você faz indo para a igreja? Você está perdendo tempo? Não estou falando isso para você parar de ir na igreja, não. Estou falando isso para você entender que você tem que ter uma fé viva. E uma fé viva é uma fé com obras, uma fé que faz caridade, uma fé que alimenta. Você tem visitado os doentes, os presos, você tem? Que obras você tem para mostrar? Para mostrar para Deus, não para mim. Pensa nisso, reflita nisso. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus Santo, Deus Poderoso. Ali em João 14, no versículo 6, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, eu quero te perguntar, até quando você vai continuar fazendo as coisas para agradar os homens? Para ter status? Para subir de cargo ministerial e não vai fazer o que Deus te manda e não vai pregar a palavra e vivê-la de acordo com como ela é?
muitos cursos. Eu não sou contra quem estuda, faz teologia, mas temos que ter cuidados, porque depende de quem que nos ensina, às vezes está plantando uma sementinha um pouquinho diferente da palavra de Deus. Então temos que ter cuidado. Glórias a Deus. Então, é tempo de você pensar. Você já parou para pensar? Digamos que você está 10 anos no ministério. E aí, você dá sua vida lá, você dá seu sangue lá. Você fala o que você aprendeu lá. E um dia Deus tira as escamas dos teus olhos, e tira os tampões dos teus ouvidos, e você vê que tá tudo errado. De repente você pega a sua Bíblia e começa a ver, estão falando isso lá, vou ver aqui se é mesmo. E vê que você tá há anos fazendo coisas que estão longe de Cristo. Você já pensou quão frustrante isso é, quão triste isso é? Eu não quero que você perca tempo. Quando você pode estar fazendo conforme o Senhor manda, pregando a palavra de Cristo e vivendo ela como ela é. Cuidado com o sistema religioso, porque ele faz presos, ele aprisiona. A religiosidade é dos homens, não é de Cristo. O amor é de Cristo, a justiça, a verdade. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você tenha medo de enfrentar o que tiver que enfrentar por causa de Cristo, mas você tem que lembrar que Ele morreu na cruz por você. Por exemplo, o que eu tô falando aqui. Muitas pessoas podem se virar contra mim, entendeu? No meio religioso, que tem opiniões diferentes, que ainda não foram, ainda não veem, assim como o Senhor tem me mostrado. E portas podem se fecharem. E talvez você tenha medo. Só que você já parou para pensar que antigamente os profetas, os discípulos, eles foram perseguidos? Ou eles foram exaltados em algum momento? Aí você vê um monte de profeta se exaltando com a roupa caríssima, enquanto tá pedindo dízimo, oferta, voto, de pessoas que não tem nem para comer. Você já pensou isso? Tá certo? Você acha que tá certo? Leia a palavra. Leia a palavra. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja. Pregue a verdade. Pregue a verdade, nem que gere confronto. Porque o confronto que é gerado através da palavra gera transformação através do Espírito Santo de Deus. Gera libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Não passe a mão nas coisas erradas para não se indispor com alguém. Não passe a mão, não seja cúmplice do erro. Não seja. Você foi chamado para ser luz, para ser o sal da terra. Não seja cúmplice do erro. Se alguém vir te perguntar alguma coisa, o que você acha, fale, isso está errado. Isso está errado porque a palavra diz isso, isso, isso. Você vai estudar, você vai ter a palavra aqui na sua mente, no seu coração, vai refletir a palavra do Senhor no seu corpo. E você vai dizer, não, a palavra diz isso, isso aqui está errado, não pode ser assim. Faça como tu quiser. Mas eu falei a verdade. Vocês estão entendendo? Sejam claros como Cristo. Não tenham medo de sofrer por Cristo. Porque Ele sofreu por você, derramou seu sangue lá na cruz por você. Glórias a Deus. E se Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida,
Por que você se contenta com o caminho de pessoas? Sabe aquela passagem da Bíblia do bom samaritano? Onde passou o sacerdote, passou o levita e ninguém ajudou o bom samaritano? Desculpe, ninguém ajudou o homem que foi agredido, roubado? Essas palavras mostram quão distante algumas pessoas estão de Deus e estão aí te ensinando e você está sendo enganado. Peça para Deus te mostrar. O Senhor te mostra. Quando o Senhor me mostrou, nossa, eu fui esmagada totalmente. Eu me senti terminada. Porque me deu um choque de realidade. Eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô... Meu Deus, eu senti uma dor muito grande no meu coração. Eu senti o Senhor muito triste. Eu comecei a olhar as pessoas, olhar as coisas ao meu redor. Eu pensei, não, Jesus não tá nisso. O que eu tô fazendo? Me doeu muito. Porque a gente se apega às pessoas. A gente faz com amor as coisas. E aí, quando Jesus te diz, não, chega, sai daí, vai por aqui, sai daí, não fica mais aí, não. Você tem dificuldade de se afastar, de ir por um caminho que você não sabe, deixar aquele caminho de conforto. Mas foi preciso, senão não estaria aqui ensinando para vocês, falando para vocês, compartilhando o que eu vivi, compartilhando a palavra de Deus como ela é. E o que eu sei, eu vou estar passando para vocês, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou estar passando para vocês. E que você possa ser tocado, que você possa ser abençoado, que você possa abrir o seu coração para receber. Em vez de julgar, abre a Bíblia. Dá uma olhada ali na Bíblia para ver se é mesmo, se não é, se o que eu tô falando aqui é certo ou não é, ou se o que estão falando para ti é certo ou não é. Deus vai te mostrar, ore, busque ao Senhor, Ele vai te mostrar. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu anotei aqui que eu ainda não compartilhei com vocês. Ah, outra coisa, o Evangelho de Cristo é para juntar tesouros no céu, não é para juntar tesouros aqui. Não tô dizendo que você não pode ter uma casa boa, um carro bom, viajar, não. Só tô dizendo, cuidado, não passe a sua vida inteira trabalhando demais, se envolvendo demais com coisas daqui e perder a sua salvação. E sem obras para mostrar para Deus e sem tesouros no céu. Porque aqui o que você conseguir aqui vai ficar para alguém que muitas vezes nem trabalhou para te ajudar para ter. Que vai desfrutar. Porque nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Então, ajuntai tesouros no céu, buscai primeiramente o reino do Senhor e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Conforme a palavra que eu trouxe esses dias lá na igreja, que eu já postei aí para vocês, vocês podem conferir lá. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus grande, Deus poderoso. Glória a Deus. O restante que eu tenho aqui é para o próximo vídeo, irmãos. Eu quero te convidar para orar nesse momento. Se você se encontra nas drogas, nos vícios, se você se encontra doente, se você é morador de rua, se você é humilhado, é desprezado, se você não vai à igreja porque pensa que vão olhar feio para você, que você se sente diferente, como eu já me senti muitas vezes. Até pensei, se não fosse Jesus na minha vida, eu pensaria que eu nem sou daqui, desse mundo.
Porque, gente, pensa numa vida diferente que eu vivo. Foi muito difícil para mim aceitar essa diferença, porque eu sou muito diferente. E isso eu vou estar dividindo com vocês. Talvez tenha alguém aí assim que se sente um peixe fora d'água aqui na terra. Bem-vindo ao clube. Você é chamado por Deus para fazer a diferença. Glória a Deus. Então eu tô aqui porque eu sou uma ferramenta nas mãos do Senhor para gerar impacto. Glórias a Deus por isso. Que assim seja. Na minha vida e na tua. Então vamos orar, irmãos. E eu quero determinar que todo mal na sua vida vai cair por terra. Eu quero determinar que o Senhor vai tirar as escamas dos teus olhos, os tampões dos teus ouvidos, que você vai ouvir, você vai ver como é. Como é a palavra de Deus, como é a verdade de Cristo. Você vai ser impactado e você vai impactar vidas ao seu redor. No começo não vai ser fácil, mas o Senhor vai estar contigo. Glórias a Deus. E a sua vida vai ser tocada pelo amor de Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós entramos na Tua presença neste momento. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, compartilhando da Tua palavra como ela é. Deus grande, Deus fiel, testifica nos corações daqueles que ouvirem esta mensagem, Jesus, que suas vidas possam ser tocadas, impactadas pelo Teu Espírito Santo, Pai querido, Pai amado. Ó Deus poderoso, eu peço, Senhor, visita os lares dessas pessoas que estão assistindo este vídeo, Jesus, neste momento, gera impacto lá. Que Teu Espírito Santo esteja lá, Senhor Jesus. Onde houver um enfermo, seja curado, em nome de Jesus. Onde houver alguém nos vícios, nas drogas, seja liberto, em nome de Jesus. Onde houver alguém com depressão, com tristeza profunda, ansiedade, se sentindo um peixe fora d'água, querendo tirar a sua vida, Senhor, visita ele agora, Jesus querido. Arranca ele das garras de Satanás, Pai querido, Pai amado. Que ele possa ser um servo valoroso do Senhor, que ele possa testificar do Teu amor, Senhor, e ganhar muitas almas para o Teu reino. Ó Deus, mostra para essa pessoa que ela é amada sim, que ela é guardada sim, que desde o ventre da sua mãe o Senhor cuidava, o Senhor gerava. Ó Deus grande, Deus poderoso, vai dando a paz para esta pessoa, para essa vida, Jesus querido. Vai tirando as dores no corpo, na cabeça, Senhor Jesus. Vai curando o câncer, os tumores, Pai querido, Pai amado. Ó Deus, visita esses lares, Pai querido. Gera mudança, gera transformação. Coloca por terra toda a contenda, Jesus querido. Todas as brigas, Pai, que houverem lá, Senhor Jesus. Onde estiver um contra o outro, Pai querido, Pai amado, que os seus corações sejam aquebrantados, que possa haver o perdão, Jesus querido. Coloca no coração dessas pessoas, Jesus, a Tua verdade, que é a verdade que liberta, Pai querido, que elas possam ser, Jesus, cativas em Ti, Pai querido, Pai amado. Quebra as correntes, Jesus querido. Dá vitória para os Teus filhinhos, Jesus querido. Ministra os corações neste momento, Pai, vai de encontro deles, Jesus. Ó Deus querido, fala aos corações qual é a Tua vontade para cada vida, Pai. Que eles não sejam mais enganados, Pai querido, mas que eles possam viver a verdade plena de Cristo. A verdade plena da Tua palavra, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Ó Deus, visita o pobre, o órfão, Jesus, a viúva, o necessitado. Pai, entra com providência, Pai querido, envia alimentos, Senhor. Envia aquilo que eles precisam, Senhor Jesus. Salva, Pai querido, cura, Jesus poderoso, gera mudanças, Jesus querido. Que lá no trabalho toda perseguição caia por terra, todo mal caia por terra, que você possa testemunhar através dessa oração os milagres do Senhor. Nós oramos e pedimos e também agradecemos em nome de Jesus. Receba aí a sua bênção, o seu milagre em nome de Jesus. Amém.